Paluzeiro, já que estamos falando de zagueiro aqui, o Vidalba voltaria pro jogo de amanhã? Não creio. Você não crê? Não. Por quê? Ele tava no banco contra a América. Tava no banco. Por causa de período mesmo de preparação? Não, porque... Físico? Não, eu entendo que é a opção do Tite. É mesmo? Eu entendo que é a opção do Tite hoje o João Marcelo ser titular ao lado do Fabrício Bruno. Te agrada? Não. A defesa do Cruzeiro tem sido muito instável. Não tô colocando essa responsabilidade no João Marcelo, até porque o próprio Fabrício estava jogando mal. E nem nos volantes também, porque eu acho que ainda falta um encaixe desse time. Tem a ver com o Tite. Pressão. Mas a defesa também contra o atitudes América individuais. Mesmo, finalzinho do jogo, 2-0, tem uma bola que sai na direita. Não me pergunto o nome do jogador da América que fez isso. E aí ela vai chegando até o meio, chega no meio, o cara tá na entrada da grande área, 4 jogadores do Cruzeiro. Mas ali eu acho que são os volantes, né? Então, assim, quando eu digo defesa, eu falo da marcação. É o desencaixe. Na hora de marcar. É o que Ele finaliza, o Cássio faz a defesa, sobra no rebote pro jogador da América dentro da área. Aí o João Marcelo chega. E aí o João Marcelo chega. Isso. Cara, então assim, é um momento que, pra mim, assim, a gente vê uma instabilidade muito grande do sistema defensivo do Cruzeiro. A minha questão para o jogo do Cruzeiro domingo, evolução não. Um pouquinho mais sólido. Isso. Porque tá muito instável. Tô contigo. Então, o HG não é assim, a gente tem que lembrar que o Vidalba perdeu a titularidade por questão de lesão, né? Mas o Tite tá entendendo neste momento que o João Marcelo, ele tem elogiado o João Marcelo, elogiou inclusive o João Marcelo. Eu discordo dele, né? Acho que o João Marcelo fez o primeiro jogo bom na temporada. Não, e o Fabrício Bruno também não está bem, tá? Como disse o Thiago. Mas ele foi melhor contra o América, né? Isso, um pouquinho mais sólido. Eu tô usando um pouquinho mais sólido. Mas eu já vi recuperação, arrancada, algumas coisas que a gente via normalmente. Aí é mais de atitude até do que de condição física, eu acho, né? Ele e o Fabrício Bruno mais perto dos jogadores que estão se deslocando no ataque, mas... Eu não creio, HG, que o Vidalba tá, sendo preparado pra... Ele nem ganhou minutos, cara. Então, hoje, no conceito do Tite, o João Marcelo é o titular, de fato. Eu discordo, eu acho que o Vidalba deveria ter ganhado minutos contra o América, não para voltar como titular também contra o Mirassol, mas, com todo respeito ao João Marcelo, eu entendo que o Vidalba... ele tem mais capacidades de ser titular ao lado do Fabrício Bruno. Mas vai ser natural, né? A volta eu acredito que vai ser natural. Eu não tenho essa convicção, viu, Elton? Eu acredito não, bastante. Eu não acredito, não. Eu acho que o Tite é muito experiente para saber cuidar dos seus atletas. Mas ele pode preferir ele pode preferir de fato, nesse momento, o João Marcelo. É um direito seu, Tite, mas que é um conselho do HG, eu não dou conselho para milionário e nem para gente que sabe mais do que eu do assunto que nós estamos tratando, mas eu vou me atrever. Que é um conselho, Tite? Ele estando bem fisicamente? Põe pra jogar. Mas fino fisicamente? Põe pra jogar. O Vidalba, ele é uma liderança, ele tem posicionamentos, ele não é privilegiado fisicamente, mas ele ganha duelos contra jogadores bem mais rápidos e físicos, enfim. É bem importante a presença do Vidalba. Eu também, o Tite, se liga, o Matheus Bach, eu sei que você escuta nós aqui. Tem treino agora lá não, né? Tem treino. Então não tá ouvindo nós agora não. O Matheus Bach escuta nós, já me falou que escuta. Então é o seguinte, Matheus Bach, dá uma orientação pro seu pai. Na boa, não vai bater na mão do seu pai, viu, velho? E brigar com seu pai. Me ajuda aí. Nada demais aquilo, cara. O Veloso dublou lá pra gente. Discussão normal de trabalho. Não, normal não. Você dá um tapa na mão do seu pai? Claro que não. Então pronto, rapaz. Como é que você acha normaliza quando os outros fazem com o pai? Ah, normal. Ali estão falando de técnica auxiliar no momento de raiva. Não é tapa. Ô, Marcel. O Marcão. Ô, Marcel. Marcão, sacanagem. Marcão. É Marcião. Não, Marcão. Marcial. Vocês estão acompanhando aquela história lá do inglês que não corta o cabelo, esperando cinco jogos, cinco vitórias seguidas do Manchester, né? Pode acontecer hoje ele voltar a cortar o cabelo. E uma página aqui de Twitter, está destacando os times do Campeonato Brasileiro de 2026, quanto tempo que eles não ganham 5 partidas seguidas. Sabe quanto tempo que o Atlético não ganha 5 partidas seguidas? Quantos anos? 360 dias. 300. Pouco. Não é nem um pouco. 360 dias não deu nem um ano. Pouco. 360 dias é muita coisa. Foi no Campeonato Mineiro do ano passado. O Cruzeiro, por exemplo, não ganha 5 partidas seguidas, 148 dias. Ou seja, vai a reta final de Campeonato Brasileiro ali, né? Que o Cruzeiro emplacou 5 vitórias. Agora, imagina se tivesse um torcedor da Chapecoense fazendo isso. Sabe quantos dias? 3.237. 3.237.
terça-feira de preparação, hein? Campeonato Brasileiro. Tem jogo hoje do Brasileirão, mas amanhã é que o bicho pega. O Cruzeiro em Mirassol, diante da equipe do Mirassol. O jogo de hoje, Vitória e Flamengo em Salvador, abrindo a rodada de número 3. E amanhã o Cruzeiro, 7 horas da noite, no Maião, em Mirassol. No ano passado estivemos lá. O Cruzeiro saiu na frente com um gol de Caio Jorge. Depois o Negueba empatou e foi uma pressão absurda. O Cruzeiro tinha um time mesclado ali com o técnico Leonardo Jardim, teve polêmica de arbitragem e vamos torcer para que nada aconteça. Por falar em arbitragem, Braulio da Silva Machado, o dono do apito, e o VAR foi definido também. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, ele foi VAR do Cruzeiro no ano passado, no Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Palmeiras por 2-1, na derrota para o Ceará, por 2-1 no Mineirão, teve gol anulado também, um gol do Wanderson, e aquele gol do Cruzeiro do Caio Jorge contra o Santos, ele era o árbitro de vídeo também, hein? Cruzeiro 1, Santos 2, ele mandou a arbitragem conferir lá na cabine do VAR, depois ele não atuou mais em outro jogo do Cruzeiro, então olho aí na arbitragem de vídeo, que esse pessoal possa fazer uma boa arbitragem, né? Sem chamar a atenção no jogo. Eu quero destacar aqui no nosso centraldatoca.com.br nesta terça-feira, Cruzeiro ficou com a melhor média de público, a maior média de público da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e nem teve clássico para aumentar aí a quantidade de torcedor. Cruzeiro com mais de 30 mil torcedores de média nesta primeira fase do campeonato estadual, que a gente possa buscar a classificação aí, ter mais grande público na semifinal do Campeonato Mineiro. Lembrando que os primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal e o melhor segundo colocado. E quem tiver a melhor campanha dentre os primeiros vai enfrentar o melhor segundo colocado na semifinal. Semifinal ida e volta. A final será em jogo único com a Federação Mineira de Futebol definindo essa questão. Mas Campeonato Mineiro, o foco somente no sábado lá em Patos de Minas diante da URT. O assunto agora é o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro e o jogo diante do Mirassol. Hoje é o último treino do Cruzeiro, ontem foi um trabalho de recuperação para todos os titulares e hoje o técnico Tite define o time que joga diante do Mirassol. Se não tiver nenhum problema aí de um desgaste maior, pode até repetir a formação que venceu a equipe do América no final de semana. Com isso, o Lucas Vidalba ficaria ainda como opção no banco. Vidalba já vem treinando com o grupo normalmente há alguns dias, recuperado da lesão ligamentar que ele teve naquele jogo com o Corinthians e está pronto aí para retornar ao time titular, caso seja a ideia do técnico Tite. Não sei o que o Tite pensa para essa retomada do Lucas Vidalba ou se o João Marcelo virou o novo titular da zaga ao lado de Fabrício Bruno. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta terça-feira na Toca da Raposa 2 para saber o que o Tite vai fazer em termos até de lista dos relacionados, se tem alguma novidade. O Cauã Moraes ainda fazendo tratamento, não deve ser opção para o compromisso deste meio de semana. Para a gente fechar, goleiro Matheus Cunha, ele já vem numa reta final aí de recuperação da cirurgia, completando um mês, está muito bem e é provável que ele antecipe um pouco o tempo de recuperação. A gente tinha falado ali na casa de 2 meses, talvez volte aí com 1, 2 semanas antes. Em breve, o atleta já deve ir a campo para ver a resposta depois de passar por essa cirurgia, então, no joelho, para ficar à disposição do técnico Tite. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!